Irmãos, nós vamos fazer uma reflexão hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo que nós lemos aqui, nessa parte introdutória do nosso culto, o capítulo de número 53. Como nós já lemos o texto todo, eu queria ler com os irmãos apenas o versículo de número 6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de nós todos. Amém? Deus seja servido a nos abençoar nesta noite, nesta porção da palavra que foi lida. Feche os olhos e você agora faça uma oração. Já que nós estamos aqui na presença do Senhor, você vai pedir a Deus que Ele graciosamente abençoe a sua vida neste culto. Ele ministra o seu coração, porque eu confesso que eu não tenho esta capacidade. Minha capacidade apenas vai falar aos seus ouvidos daí para diante uma obra exclusiva da graça e da misericórdia de Deus. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, a Deus, te agradecer por estar nesta noite, diante de tua augusta presença, celebrando o culto que te é devido. Aceite a nossa celebração nesta noite e seja servido, Senhor, em falar profundamente a nossas almas que tanto carecem de Ti. Abençoa a nossa igreja em todas as áreas, em toda a sua extensão, aqueles que estão passando dificuldades, que nesta noite o Senhor graciosamente renova as suas forças físicas e espirituais e dê vitória aos teus filhos. Abençoa o teu servo que vai compartilhar com a igreja a tua palavra. Te peço, te suplico nesta oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Antigo Testamento ele tem a seguinte classificação. Um grupo de livros chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois seguem-se os livros históricos, que são 12. Depois os poéticos, que são 5. E depois os profetas, que são 17. Os profetas, nós temos profetas maiores e profetas menores. Os 5 primeiros chamados profetas maiores e os 12 restantes profetas menores. O livro de Isaías é um dos mais, digamos assim, importantes desse grupo de livros chamados profetas maiores, porque é o mais messiânico de todos eles. Isaías, ele enfatiza o Messias em praticamente todo o seu livro. Ele fala sobre a pessoa do Messias, o caráter do Messias e a obra do Messias. Isso já foi publicado nos boletins da igreja quando nós escrevemos sobre Cristo na Bíblia, no caso específico do livro de Isaías. Outra coisa interessante é que nós temos 3 compartimentos neste livro, que poderíamos dizer assim. A primeira é um conjunto de profecias chamado profecia de condenação, que vai do capítulo 1 até o capítulo número 35. Do 36 a 39, profecia de confirmação. E 40 a 66, profecia de consolação. Então o capítulo 53 é justamente uma parte das profecias que foram dadas por Deus para consolar o seu povo. E este capítulo apresenta o Messias. Só que apresenta o Messias sofredor. Irmãos, essas palavras que eu estou falando sobre Messias sofredor, ela não soava bem na cultura judaica da época, porque a expectativa messiânica de Israel era o Messias que viesse em glória, para vencer os inimigos do povo de Deus, subjugá-los e implantar um reino de dimensão eterna, conforme está lá no capítulo 7 do profeta Daniel.
Mas também já havia sido prometido por Deus que este Messias, antes de vir glória, ele viria em humilhação. E o capítulo 53 é um retrato deste Messias, desse personagem celestial, revestido agora de um corpo mortal, e que viera da parte de Deus executar uma obra específica, justamente a salvação de todos aqueles que foram escolhidos por Deus na eternidade. Então, nesta noite eu queria, em rápidas pinceladas, falar sobre a questão do Messias sofredor. Vamos esquecer no momento a questão do Messias que virá em glória, porque é um assunto escatológico que nós podemos falar em outra ocasião. Muito bem. A primeira coisa que o livro nos fala nesta profecia é que esse Messias que viria em humilhação, ele seria rejeitado pelo seu povo, pelo povo de Israel. Porque veja bem que a palavra de Deus diz logo no capítulo 53, versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então o profeta introduz esse capítulo mostrando que a presença daquele Messias, as suas palavras, a sua mensagem não seria recebida por Israel como nação, seria rejeitada. O braço do Senhor não seria manifestado àquele povo como nação. Ele introduz logo, irmãos, falando sobre esta grande verdade que a palavra de Deus nos revela, que este Filho de Deus, o próprio Deus, Filho, viria a este mundo encarnado no homem, para realizar um propósito já determinado na palavra do Senhor, e este Messias seria assintosamente desprezado, rejeitado pela nação de Israel. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Que foi aqui um drama para a nação de Israel. Esta rejeição deliberada ao Messias. Eles confundiram as coisas, Deus não tinha aberto os olhos dele. Paulo explica, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, justamente esse mistério do programa divino, de fazer com que Israel não reconhecesse aquele Messias, que viria em humilhação como Messias de Israel. Deus tinha os seus propósitos para abrir espaço para os gentios do programa redentor, do programa da igreja. Olha, diz assim a palavra de Deus, lá no capítulo 1 de São João, versículo 9 a 11. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vê o mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Aí diz no versículo 11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. É o que a palavra de Deus nos revela. Pedro, no sermão de Pentecostes, ele faz também essa observação que a nação de Israel não aceitaram o seu Messias e o entregue para ser crucificado através dos romanos. Estou lendo Atos capítulo 2, versículo 22 e 23, diz o seguinte: ele dizendo: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Agora Pedro, no sermão, acusa a nação de Israel que tinha traído o seu Messias, tinha entregue o seu Messias aos romanos para ser crucificado, para ser morto pelas mãos de injustos. Lá no capítulo 4, versículo 25, versículo 28, a igreja em oração menciona este episódio na vida do povo de Israel. Estou lendo o capítulo 4 de Atos, versículo 25 a 28. Que disseste pela boca do teu servo Davi: porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs.
Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tem determinado que se havia de fazer. Então agora nós vemos, irmãos, um libelo da parte de Deus acusando Israel de não reconhecer o seu Messias, porque ele viera em humilhação. É isso que diz a palavra do Senhor. Felizes são aqueles que aceitam essa verdade da palavra de Deus, que o Messias, o Deus se fez carne, habitou entre nós e foi reconhecido pela igreja como Salvador e Senhor. Bendito seja Deus por isso. Amém. Quando Jesus foi julgado pelo tribunal judaico, ele foi condenado como blasfemador e ele foi entregue ao braço secular para ser executado. Pilatos, ele percebeu que os judeus, eles estavam com inveja de Jesus Cristo. Estou falando das autoridades religiosas de Israel. E Pilatos tentou livrar Jesus da crucificação e apresenta Jesus, depois até usando daquele expediente de mandar açoitá-lo, talvez até para sensibilizar o povo de Israel. E quando ele apresenta Jesus, diz: eis aqui o vosso rei. Aí os judeus disseram: não temos rei senão a César. Crucificam, crucificam, crucificam. E Pilatos perguntou: ei, de crucificar o vosso rei? E ali estava a rejeição formal de Israel ao Messias que viera em humilhação. Ali as portas se trancam para a nação de Israel e se abre para os judeus, os gentios, bendito seja o nome do Senhor. Para nós estamos aqui nessa noite, que somos brasileiros, em relação aos judeus como gentios. Muito bem. Como eu falei, a primeira vinda do Messias, ele veio em humilhação. Se ele veio em humilhação, porque ele existia em glória. A Bíblia apresenta o Messias pré-existente. Lá no capítulo 1 de São João, o apóstolo diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o Messias pré-existente, glorioso. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 6, Paulo diz o seguinte àquela igreja: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que eu também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse ao Pai: e agora, Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, esse Messias que veio humilhação, na sua pré-existência ele era glorioso, e ele se encarna, ele se humilha para realizar um propósito específico da parte de Deus. E isso é que a igreja precisa ter esta compreensão, porque lá no livro de São João, João já advertia a igreja na sua primeira carta que aquele que não reconhecesse que Jesus viera em carne era o anticristo, eram os falsos profetas, porque a encarnação do Verbo é uma realidade que a palavra de Deus nos revela, e Jesus viveu aqui como homem, e como homem agora nós vamos começar a ver o drama do servo sofredor, porque a palavra de Deus diz que os judeus, depois de 3 anos de ministério de Jesus Cristo, os judeus conseguiram condená-lo à morte, entregá-lo ao braço secular político, e ele foi executado. Agora, irmãos, vem para nós esta obra que Jesus realizou na cruz do Calvário.
Muita gente enfoca apenas as obras que Jesus realizou na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos, na fazendo com que a natureza obedecesse ao seu comando, multiplicando pães, peixes e assim por diante. Mas a grande obra que ele realizou, Isaías a descreve aqui no capítulo 53. 700 anos aproximadamente, ele já vaticinara que o Messias, esse glorioso ser celestial, ele encarnaria, ele viria em humilhação, de tal maneira que as pessoas não o reconheceram. Mas diz São João que aquelas pessoas que conseguirem pela graça divina acreditar neste Messias, elas se tornariam filhos de Deus. Amém? Quando crescem nele, seriam transformados, seriam dado a eles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Bendito seja Deus por isso. Então eu queria enfatizar também, irmãos, a obra do Messias ali na cruz do Calvário, porque esta é a grande obra que ele veio realizar aqui neste mundo. E eu queria que todos prestassem bem atenção, porque nós estamos hoje, irmãos, chegando centenas e milhares de pessoas das igrejas evangélicas sem uma compreensão da obra redentora que Jesus realizou ali na cruz do Calvário, e que daqui a pouco nós iremos trazer a memória da igreja através da ceia do Senhor. Porque o evangelho que está sendo pregado é o evangelho da prosperidade. Você está sofrendo, vem a Cristo que você será libertado do sofrimento. Você é pobre, vem a Cristo que você irá enriquecer. Você não tem emprego, vem a Jesus que Ele vai abrir as portas. Seu casamento está arruinado, vem a Ele que será restaurado. Nós não descartamos essas possibilidades de Deus fazer tudo isso na vida das pessoas. No entanto, esta não é a obra maior retratada pelo profeta Isaías aqui. Ele fala sobre salvação, fala sobre perdão de pecados, fala sobre regeneração, coisas que nós devemos estar muito atentos, porque essa é a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A verdadeira mensagem do Evangelho é aquela que gera no nosso coração uma obra transformadora. Porque o profeta vai descrevendo o Messias, ele diz assim: verdadeiramente. Veja o advérbio de modo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pense, enfermidade de natureza espiritual também. E a nossa dor levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E agora o profeta já começa a revelar: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, irmãos, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Mas na frente ele diz assim: ele foi atingido pela transgressão do meu povo. Diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo está alicerçada na sua morte. Jesus veio este mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Esta é a grande obra que o Evangelho nos apresenta, porque o homem é um pecador diante de Deus. Como ele está, ele não pode se aproximar de Deus, ele não pode chegar à presença de Deus, e a única solução é Deus enviar o seu Filho a este mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Bendito seja o nome do Senhor.
Paulo dizia com muita autoridade: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Eu queria novamente enfatizar a igreja nesta noite que a maior bênção que alguém pode receber na vida é ter os seus pecados perdoados. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A grande bênção que Deus deu àquele paralítico que foi levado por 4 pessoas à sua presença não foi a cura da sua paralisia, foi o perdão dos seus pecados. Bendito seja Deus por isso. Filho, perdoados são os teus pecados. Não há alegria maior para o homem, para uma mulher, do que receber esta bênção do coração, proporcionado pelo Evangelho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu pelos nossos pecados. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Ali na cruz ele pisou a cabeça da serpente. Ali ele destruiu o poder da morte, o poder do pecado. Ele levou sobre si, disse o profeta, todas as nossas iniquidades. Bendito seja Deus por isso. É somente crer, aceitar, confiar, e esta bênção vai encher o meu e o seu, o nosso coração. Irmãos, o Evangelho apresenta uma bênção extraordinária. Eu vejo a igreja, eu vejo o povo de Deus que está iludido pelas coisas deste mundo. Nós não estamos conseguindo enxergar o drama e a bênção do Calvário. Porque quando esta obra enche o nosso coração, tudo muda para melhor. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus já pagou o preço de nossos pecados ali na cruz do Calvário. Estamos livres. Bendito seja Deus por isso. Amém? Toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, todos eles sem exceção foram imputados a Cristo. Foram jogados sobre ele na cruz do Calvário. Então não é à toa quando o Evangelho diz, na sua apresentação do relato da morte de Jesus Cristo, aquela famosa frase: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O drama era tão dantesco que o pai não ousou olhar para o seu filho na cruz, porque estava ali impregnado com os pecados da igreja, do povo de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja Deus por isso. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o cerne do programa Redentor. Você que está aqui nesta noite, você que acredita nessa grande verdade, saiba que todos os seus pecados já foram perdoados. O Espírito já desceu sobre você, encheu o seu coração, e você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Tudo de velho já passou, eis que tudo se fez novo para a glória de Deus. A igreja tem uma dívida de gratidão eterna com o seu Senhor. Hoje à noite é um momento de celebração da ceia, e assim é o memorial desta obra redentora. Nós subimos a casa do Senhor para lhe agradecer pelo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Eu tive a oportunidade de ir para Israel, e nas nossas andanças chegamos no lugar próximo ao Calvário. É um monte que parece uma caveira, rústico, né? Os olhos, os buracos dos olhos, do nariz, da boca. E ali nós estávamos num grupo de evangélicos naquela caravana. Eu não me contive, subi lá num
postezinho na base e disse: irmãos, ali Jesus morreu pelos nossos pecados. Ali Jesus morreu pelos nossos pecados. Se alegre nessa noite. Amém? Porque este Messias, este que vier em humilhação, que sofreu angústias terríveis, em um certo momento, irmãos, ele disse na oração lá no Getsemane: a minha alma está angustiada até a morte. Chegai aqui e velai comigo. E o seu brado da cruz foi isso que eu disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele estava levando sobre si os pecados do seu povo. O castigo, disse o profeta, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, aqueles ferimentos através da crucificação, dos espinhos na cabeça, daquela coroa, através da lança do soldado romano, nós somos curados. Bendito seja Deus por isso. Permita, Deus, nessa noite o Espírito Senhor está aqui nesta reunião. Abra os nossos olhos para a gente olhar para o Calvário com alegria e compreender, e também com gratidão, e compreender aquela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Mas, terminando esta mensagem, tem uma coisa interessante aqui nesse texto, é que o texto revela a alegria do Messias pelo resultado da obra que Ele realizara na cruz do Calvário. E que alegria é essa, irmãos? É justamente a sua igreja que iria ser formada. Louvado seja Deus por isso. Amém? Nessa perspectiva, a gente tem que entender que depois da morte, sexo o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Aquilo que era uma aparente derrota começou a se configurar como um grande brado de vitória. Quando o anjo disse àquelas duas mulheres: Ele não está aqui, mas ressuscitou, foi um brado de vitória dada pelos céus pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele podia olhar a obra que ele realizara e o povo que seria alcançado com esta obra redentora, que é a igreja ao longo da história. Louvado seja Deus por isso. O trabalho da sua alma ele verá satisfeito. O meu servo justo justificará muitos, disse o profeta. Esse muitos é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ler aqui Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel ao testemunho primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai, para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, quando é visto nas mãos de Deus um livro selado com 7 selos, e aquele livro é a história do mundo. São os acontecimentos que iriam ser defragados com o controle do Cordeiro. E João perguntou, chorava muito porque não via ninguém, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra, capaz de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Quando um dos anciãos disse ao João: não chores. Amém? Porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que morreu e venceu, e o livro abrirá. E a palavra de Deus diz que, havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvos de ouro cheias de incenso, que as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue
comprastes para Deus homem de toda tribo, língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então foi este o resultado do trabalho do Messias na cruz do Calvário. Ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito. A igreja, louvado seja Deus por isso. Lá em Apocalipse capítulo 7, 9 e 10 diz o seguinte: depois dessas coisas olhei uma multidão a qual ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém? E ao Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 7, 13 a 17, e continua o texto sagrado. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus, diante do trono de Deus, e Deus serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Amém? Aí São Pedro diz o seguinte: mas vós sois, irmãos, a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o resultado do trabalho penoso do Cordeiro ali na cruz do Calvário. Trabalho da sombra ele verá satisfeito. Que a igreja, louvado seja Deus por isso. Que você nesta noite, meu irmão, possa se conscientizar desta grande e gloriosa verdade. Amém? Esse Messias prometido desde Gênesis 3 e 15. Ele foi vaticinado em outras ocasiões, culminando pelo profeta Isaías, que detalhou muito sua pessoa, o seu caráter e a sua obra, como eu falei aqui no início. E dentre eles o capítulo 53, que é o máximo, podemos dizer, porque se refere ao Messias na sua obra meritória que realizou na cruz do Calvário. Acredite em Jesus, amém? Seja devoto de Jesus, ame Jesus, sirva Jesus, querido, porque Ele é o grande Messias, é o grande Deus, louvado seja Deus por isso. Amém? Deus abençoe você nesta noite, abençoe a sua família, que você saia daqui mais crente em Jesus Cristo. Amém? Mais firmado na palavra do Senhor e devoto de Jesus Cristo, disposto a servi-lo durante toda a sua vida, com dedicação, com fidelidade, visando unicamente a sua glória, ao seu louvor. Bendito seja Deus por isso. Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença conosco nesse santuário. Queremos te agradecer pela tua palavra, pela revelação da palavra do Senhor. Queremos te agradecer pelo Messias que é apresentado para nós nesta noite. Messias prometido nas Sagradas Escrituras, o ponto central do programa Redentor. Queremos agradecer por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua vinda a esse homem, a este mundo encarnado. Veio como homem para viver conosco. Sofre, morre, é sepultado,
ressuscita dentre os mortos, ascende aos céus, está hoje entronizado, governando a igreja e o universo. Olha para nós, Senhor, com olhar de misericórdia, e abençoa o teu povo, e gere em nosso coração um profundo sentimento de consagração ao teu Filho nesta noite. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.